Bom dia, Zé Luiz, bom dia aos nossos amigos, queridos do coração que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, à Federação da Flórida, a Casa Espírita que nos abriga nesta manhã tão linda, manhã para vocês, manhã aqui também para nós no Brasil, mas a todos que estão nos acompanhando também de outros estados, de outros países, sejam muito bem-vindos. A gente já começa com essa leitura tão gratificante, tão significativa, já entoando uma prece, não é, Zé Luiz? Que significa a nossa preparação, esse momento tão sublime que a gente tem na oportunidade de nos envolver com a presença de Jesus e dos benfeitores, amigos espirituais que sempre estão nos assistindo. Então, muito importante a gente sentir a presença de Jesus em nossa vida, a presença dos amigos espirituais que nos dão um apoio, uma sustentação impressionantes e necessárias para que a gente possa seguir na nossa caminhada. Zé Luiz e queridos amigos do coração, gostaria de iniciar trazendo uma página do livro que é uma preciosidade, que conta um pouco da história de Chico Xavier, que é o livro Lindos Casos de Chico Xavier, na redação de Ramiro Gama. E ele traz uma história, uma passagem muito curiosa e significativa da vida do Chico. Sempre a oportunidade da gente aprender. E a gente tem aqui um capítulo sobre solidão aparente. Então, narra Ramiro Gama, em meados de 32, 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, estava reduzido apenas a um quadro de 5 pessoas. Eram apenas 5 pessoas que compunham o centro espírita. As 5 pessoas eram o casal José Hermínio Perácio, inclusive introduziu praticamente o Chico Xavier, né, no conhecimento do espiritismo, e também a sua esposa, a dona Carmen Perácio, José Xavier, que era o irmão de Chico, e a esposa de José Xavier, que era a dona Geni Xavier. E o próprio Chico. Eram essas 5 pessoas apenas. Mas os doentes e os obsidiados, eles surgiam sempre. Mas logo depois dos primeiros atendimentos, desapareciam, como só ia acontecer. A pessoa recebe atendimento e vai embora, não volta mais, né? Às vezes é só uma cura material, mas não tem aquela cura verdadeira espiritual. Então, Perácio e a senhora, eles tiveram que retornar por questões familiares a Belo Horizonte. Imagina, aí o grupo ficou reduzido a 3 pessoas. Acontece que a dona Geni, ela ficou muito adoentada e também não pôde seguir no grupo. Ficaram, então, apenas o José Xavier, que é o irmão do Chico, e o próprio Chico. Mas o José Xavier foi convocado para um trabalho noturno durante alguns meses. Ele tinha uma dívida para com uma pessoa e a pessoa cobrou essa dívida através de um trabalho que ele tinha que realizar, ligado à oficina de arreios, e esse pagamento seria com trabalho noturno. Bom, que acontece? Chico Xavier ficou só ele, né? Apesar dessa boa vontade do irmão do Chico, que era sempre prestativo, ele não tinha como deixar de se ausentar durante algum tempo. Aí, vendo-se sozinho, imagina só, o médium também quis o quê? Ausentar-se. Bom, se eu estou sozinho, então não vamos largar a mão desse trabalho, vamos deixar de fazê-lo. Mas na primeira noite em que se achou sós, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, sem saber como agir, Emmanuel apareceu-lhe e disse: Veja, o benfeitor espiritual, como nós estamos sempre protegidos, se a gente tem essa boa vontade, nós nunca estaremos sozinhos. Então, você não pode afastar-se. Logo o recado que Emmanuel deu para o Chico: prossigamos em serviço. Mas continuar como? Nós não temos frequentadores. O Chico diz: Mas, Emmanuel, não tem ninguém aqui, como é que eu vou continuar? Que coisa é essa? E nós, disse o espírito amigo, afinal de contas, e os espíritos que estavam ali, né? Nós também precisamos ouvir o evangelho para reduzir nossos erros. Olha que interessante, no trabalho na casa espírita, nós nunca estamos sozinhos.
né? Os espíritos também que vêm precisam ouvir o Evangelho, aprender essas lições de Jesus para minimizar os seus erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimentos e de consolo. Imagina a quantidade de espíritos, né, que vem em busca de um consolo, de um esclarecimento, que às vezes não reconhece sequer o seu estado do outro lado da vida, enfim. Então, Emmanuel recomenda: abra a reunião na hora regulamentar, estudemos juntos a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Olha que coisa impressionante. Meus amigos, foi assim que por muitos meses, de 1932 a 1934, que Chico Xavier, então, abriu o pequeno salão do centro e fazia a prece de abertura às 8 da noite, em ponto. Em seguida, abria o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, entre aspas, e lia essa ou aquela instrução, comentando-a em voz alta. Por essa ocasião, a sua vidência se dilatou, ele pôde enxergar com maior lucidez. Via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e de refazimento. Escutava-lhes as perguntas e dava-lhes as respostas, sob a inspiração direta de Emmanuel. Para os outros, no entanto, orava, conversava e gesticulava sozinho. O centro espírita estava assim de cara com a rua, né? Então, você já tinha uma calçada e logo já era a entrada do centro espírita. As pessoas que passavam ali por fora estavam vendo o Chico falando, gesticulando sozinho, né? Que loucura é essa? Mas, no fundo, né? Ele estava fazendo atendimento, ele estava trabalhando a divulgação do Espiritismo, comentando o Evangelho para o consolo e o esclarecimento. E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados no centro de portas iluminadas e abertas se repetiam todas as noites, de segunda a sexta-feira. Das 20 às 22 horas, Chico Xavier fazia esse trabalho ininterrupto de dedicação, de divulgação da mensagem, sobretudo de consolo àqueles que necessitavam. Será que Chico aproveitou bem o tempo? Porque quando a gente fala em tempo, nós temos assim uma impressão curiosa, porque às vezes parece que nos falta tempo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Um tempo que não é o suficiente. Parece-nos que 24 horas é muito pouco para a gente poder realizar tudo o que nós temos para fazer num dia. Quem sabe se o dia tivesse 36 horas? Será que seria melhor? Bom, mas poderíamos cogitar também um dia de 48 horas, quem sabe? Bom, na verdade, o tempo, ele é o mesmo para todos nós. O tempo cronológico, como nós entendemos, que vem de Cronos, o deus grego, que vai colocar exatamente a cronologia, que é a sucessividade do tempo, nos seus minutos, né, nos seus segundos, minutos, nas suas horas, nos dias, nas semanas, nos meses, nos anos, nas décadas, nos séculos, nos milênios, nas eras, nos períodos. Esse é o tempo que não para, como já escreveria o poeta. O músico cantaria, dava para ver um tempo ruim, o tempo que passa, o tempo que às vezes é tão difícil. O meteorologista preveria tempo nublado, com chuvas esparsas. O tempo é uma dimensão impressionante. O religioso vai assegurar o tempo é soberano. O filósofo indagaria: que é o tempo? O cientista concluiria: o tempo é relativo. E o administrador, o gerente, cobraria: seu tempo acabou. A gente vê que essa questão do tempo é impressionante. A gente contar com o tempo como um alinhado, como um companheiro, não como um adversário. Não vai dar certo se a gente viver correndo atrás do tempo. Nós sempre vamos perder esta batalha. Então, como é que a gente trabalha o tempo? Para além desse tempo que é o tempo cronológico, nós temos um tempo também que é chamado tempo da oportunidade. O tempo de se fazer o que se deve fazer com qualidade, com uma dedicação
diferenciada no sentido de um aproveitamento otimizado. Esse é o tempo Kairos, que também vem da mitologia grega. Nós precisamos associar na nossa vida, para o bom aproveitamento temporal, esse tempo cronológico e esse tempo Kairos, para que a gente possa ser feliz. Agora, como dar conta de fazer isso? Porque o tempo é uma dimensão desafiadora. Será que a gente consegue aproveitar bem o tempo? Por que que para uns o tempo parece não ser suficiente, enquanto para outros o tempo é perfeitamente suficiente? Será que o tempo é diferente? O tempo, ele é o mesmo para todos. As mesmas 24 horas que a gente tem, elas valem para todos os seres humanos. Agora, por que uns então aproveitam melhor do que outros? Onde é que está a diferença? Então, quando nós falamos nessa dimensão tempo, nós consideramos três elementos fundamentais que a gente precisa trabalhar para a nossa própria organização. Primeiramente, nós precisamos aproveitar bem o tempo nos organizando. Então, a organização é um ponto-chave para o bom aproveitamento do tempo. Quantas vezes nós já não perdemos tempo por sermos desorganizados? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, e eu digo aqui confessando que não é, digamos, tão raro continuar acontecendo, porque nem sempre a gente está com a organização em dia também. Como é que a gente se organiza? Como é que a gente pode ter essa sequência do que fazer, quando a gente dá conta também de utilizar um segundo elemento fundamental para o bom aproveitamento do tempo, além da organização, é a questão de saber estabelecer prioridades. Então, até se diz assim: eu não tenho tempo. Não, todos nós temos tempo. É preciso realmente indagar para nós mesmos se nós estamos sabendo organizar o nosso tempo e eleger prioridades. Uma das formas da gente ser organizado é saber eleger prioridades. O que que é? Como é que eu vou trabalhar com a prioridade? Aí Eugênio Mussac, num livro muito interessante chamado Metacompetência, do prefixo grego meta, para além, então, além da competência, porque não está se limitando apenas à competência técnico-profissional, mas à competência humana, das relações sociais, interpessoais, como a gente lidar com o próximo, né, com as pessoas, e lidar conosco mesmo, nesse trabalho de autogestão, de gerenciamento próprio, que não é tão simples, não é? E aí a gente, então, vai entender que eleger prioridades, como nos ensina Eugênio Mussac nesse livro Metacompetência, é quando nós trabalhamos com os quesitos de importância e de urgência. Aí nós temos os quadrantes do que é importante. É o que precisa ser feito. O que é urgente é o que precisa ser feito agora. Então, vejamos, se na nossa vida tudo for urgente, nós estaremos muito brevemente à beira de um ataque de nervos, porque nós não vamos dar conta. Se tudo for urgente, aquela ansiedade ela vai chegar e a gente vai perceber que nós não temos mais tempo, a gente não dá conta, de repente não se organiza. Meu Deus, a gente não tem sequer o tempo de respirar. Inspirar profundamente, expirar suavemente, para a gente poder encontrar o equilíbrio, sabendo dosar esse nosso tempo com organização, estabelecendo prioridades. Então, como é que a gente faz? Pergunto a vocês. Vocês já podem participar, por favor, à vontade, escrevendo aí as suas mensagens, os seus recados, a sua participação sobre o assunto. Fiquem à vontade, por favor. Vocês têm agenda? Já ouviram falar em agenda, naturalmente, não é? Agenda, seja física, seja eletrônica. Eu tenho os dois tipos de agenda. Eu uso, confesso a vocês, embora eu trabalhe muito com a parte eletrônica, digital, pela própria necessidade profissional e o trabalho também na doutrina espírita, na Federação Espírita Brasileira, eu uso a agenda física. Então, como é que a gente, né?
Para que a agenda existe? Para que a gente possa melhor se planejar, e é um dos quesitos da organização. A organização se dá pelo planejamento que a gente faz. E como é que a gente faz? Esse planejamento ele pode ser anual, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. Mas vamos tomar a agenda, como ela é diária, né? Ela traz cada dia. A gente vai organizar o nosso dia seguinte no dia anterior. Então, pelo menos na noite anterior, antes de encerrar o dia, antes da gente dormir, a gente pega a nossa agenda, vamos ver quais são os nossos compromissos do dia seguinte. Se hoje é domingo, quais são os nossos compromissos de segunda-feira? Então, hoje, até o final da noite, de preferência que seja nesse momento, até antes do recolhimento, da prece, da nossa leitura e da prece, a gente dá uma olhadinha, opa, até assim, né? Com a serenidade, a gente pode organizar. Amanhã eu tenho quais compromissos? Elenque as prioridades. Numere 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, coloque quais são as prioridades e dê importância a elas. Olha, a primeira é que eu preciso fazer em primeiro lugar, a segunda e tal, eu tenho que fazer essas 5 atividades, pelo menos, no dia de amanhã. Digamos, a gente planejou, organizou, pensou ali, colocou até alguns horários, se for no caso, tá certo. Aí chega no final do dia, na segunda-feira, opa, nós vamos avaliar. Como é que foi? Eu dei conta de fazer tudo? Não dei conta de fazer tudo? Ah, eu fiz 3, não dei conta de fazer 2. E agora, meu Deus do céu, vou abandonar a agenda? Não. Replaneje. Aí você vai tomar aquelas 2 últimas atividades, né, que você não deu conta de fazer, e você vai lançar para as primeiras do dia seguinte. Veja, na segunda-feira à noite estamos planejando o dia de terça-feira, e aí a gente vai colocar aquelas atividades que a gente não deu conta de fazer, lança como sendo as prioritárias para o dia seguinte. E elencamos mais algumas. E a gente vai, então, redimensionando porque a gente vai vendo a possibilidade de execução ou não. Às vezes a gente superdimensiona e aí não dá conta, não dá para abraçar o mundo. É preferível fazer menos coisas com qualidade do que muitas coisas sem qualidade. Então não é a quantidade, é a qualidade. Por isso, o tempo kairos é a qualidade que a gente entrega no tempo do que nós estamos fazendo. É importante esse tempo qualitativo. Nem sempre é questão de horas e horas. Tem que saber aproveitar bem o tempo. Às vezes, numa hora, 30 minutos, em alguns minutos, a gente consegue fazer muitas coisas, desde que estejamos organizados, desde que tenhamos elencado as prioridades. Isso qualquer um de nós é capaz de fazer. A agenda não é para ficar guardada. Eu comprei a agenda, tá bonitinha, deixa ela lá. Ou tem agenda aqui no celular, né, no computador, nunca usei. Então vamos criar o hábito de ter uma agenda e de fato colocá-la no cotidiano da nossa vida. Diariamente a gente usar essa agenda para que os nossos compromissos sejam efetivamente honrados. Mas tem um terceiro elemento para a questão do tempo. Estamos falando da organização e da priorização. Tem outro elemento que é fundamental que vocês vão escrever, e por favor, qual é? Trata-se de um contrato que, quando o Chico avista Emmanuel, no formato de cruz, lá à beira do açude, em Pedro Leopoldo, vocês estão se lembrando? Aí aparece aquela figura imponente e está querendo trabalhar comigo, vamos trabalhar juntos, é um convite convocação, né? Primeiro um convite e depois vem a convocação. E Chico se coloca à disposição para trabalhar assim, vamos trabalhar. Então nós temos que assinar um contrato. Esse contrato vai ter apenas 3 cláusulas, um contrato muito simples e ao mesmo tempo profundo. Escrevam para mim aí quais são as cláusulas desse contrato, que é o outro elemento, é o terceiro elemento fundamental para a gente trabalhar o tempo. Eu vou dando algumas dicas enquanto vocês pensam e escrevam, porque enquanto não aparecer a primeira palavra, eu não vou dizer qual é. É o desafio que eu estou fazendo aqui para nós. Vejamos, já apareceu aí. Quem concordar aí, referenda. A Valéria já colocou disciplina. Quantas vezes essa palavra aparece no contrato que Chico, exatamente, Maria Mello, disciplina. Vamos lá, quantas vezes vai aparecer disciplina, disciplina e disciplina, Clau? Exatamente. Só essas 3 cláusulas, com a palavra disciplina. Para trabalhar bem o tempo, é necessário que nós sejamos disciplinados. E aqui vai uma dica que a gente aprendeu. Nós somos disciplinados? Calma, não responda ainda. Pense, pondere.
E eu vou revelar para vocês algo inédito, como se fosse um furo jornalístico. Quem é que já não sabe que todos os espíritos evoluídos, todos os espíritos superiores possuem uma característica em comum, além de outras, mas uma é certa: todos os espíritos que são superiores, que são evoluídos, eles são disciplinados. A gente vê disciplina em Emmanuel, a gente vê disciplina em André Luiz, em Bezerra de Menezes, a gente vê disciplina em Ismael, em Jesus, não é? A gente vê disciplina em Chico Xavier, Allan Kardec, nós vemos disciplina em Divaldo Franco, em Raul Teixeira. Aí a gente fica pensando, será que nós, a Sandra já está respondendo ali, será que nós somos, enquanto a Valéria pensa, será que nós somos disciplinados? Falando, olha, eu não me reconheço como espírito superior, pelo contrário. Então, um dos quesitos para a gente dar os passos na nossa evolução é sermos disciplinados. Emmanuel vai dizer que a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, a disciplina vem antes do hábito. O hábito é quando a gente já adquiriu, já fez várias coisas várias vezes, então você depois faz de forma espontânea, natural, porque virou hábito. Você nem precisa fazer mais força. Então, os espíritos que são disciplinados, são superiores, eles já agem espontaneamente. Por quê? Já tiveram a disciplina. Por que, que a gente às vezes tem dificuldade em praticar o bem? Ainda. Por que, que a gente tem que fazer força para praticar o bem? Eu, pelo menos, tenho que fazer força, não sei vocês. Fazer força, às vezes você tem, porque tem que sair da zona de conforto, né? Tem que fazer ali, às vezes, trabalhar a nossa boa vontade, às vezes a gente não está lá com tanto interesse, às vezes o nosso foco está em outras coisas. Então, aproveitamento do tempo envolve foco, concentração. Disciplina. Disciplina é uma postura, é uma atitude que eu tenho diante de uma programação que eu estabeleci que precisa ser cumprida. E a disciplina é a efetivação desse cumprimento. Eu vou cumprir com a minha obrigação, com os meus deveres, com as minhas tarefas. Eu vou executar as minhas atividades. A disciplina é eu ter pontualidade, ter assiduidade, não é? Eu estar presente, eu cumprir os horários, por isso o horário de começar, o horário de acabar, claro, gente, com uma certa flexibilidade, não é? Mas veja, Chico aqui, Emmanuel foi pontual. Comece às 8, encerra às 10, de segunda a sextas-feiras, sem ninguém no centro, sem só a alma que estava lá, era o Chico, e outras que passavam pela rua e ficavam ignorando aquilo, não entendendo. Os demais eram espíritos desencarnados. Que disciplina, que dedicação, que devotamento, né, no sentido da doação, e que abnegação também, renúncia de si mesmo. Essa disciplina é fundamental para nós, então, aproveitarmos bem o tempo. Vejamos, olha só, aprendendo a ser, né, Elisa? Como é importante. Aí nós vamos, esse verbo aprender, ele tem uma força muito grande, porque todos nós que aproveitamos bem o tempo, e eu estou querendo ser incluído nessa daqui a algum tempo, se eu tiver merecimento, nós precisamos ter essa capacidade de aprender. A gente aprende com flexibilidade, com abertura, com transparência, com resiliência, a capacidade da gente também se adaptar, a alteridade de se colocar no lugar do outro, porque quando nós só vemos a nós mesmos, a gente se fecha. Quando a gente é caridoso, a gente é humilde, a gente se abre. Por isso, aprender a ser é um quesito que está incluído lá naquele relatório que foi apresentado no final do século XX, na virada para o século XXI, então, final do milênio, segundo para o terceiro, por uma equipe de educadores, comandada por, aí vocês vão me dizer o nome, quem é da área de educação, quem é da área de pedagogia, foi um francês, que ele apresenta Delors, não é isso? Michael Delors, Jacques Delors, ele apresenta junto com uma equipe exatamente o relatório que ficou conhecido como os 4 pilares para a educação do século XXI. Certamente algumas autoridades da área deveriam ter lido o relatório para se postarem dignamente diante das atividades que devam realizar. E para nós é fundamental exatamente essa capacidade de nós entendermos
Quais são esses 4 pilares? Todas fundamentadas aí no verbo aprender. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nós sermos disciplinados é nós passarmos por essa trajetória de aprendizado. Desde aprender a conhecer, estar disposto a entender as coisas, aberto para o que é novo, que nos renova, porque nos inova, porque nos transforma para melhor. A gente aprender a fazer é o exercício cotidiano do emprego da disciplina. Eu não sei, eu posso aprender como? Fazendo. Normalmente eu aprendo a fazer as coisas fazendo. Eu vou aprender, por exemplo, a andar andando. Eu vou aprender a nadar nadando. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Caindo, né? Depois que eu caio algumas vezes, eu aprendo a andar. É tudo uma questão do exercício, a competência, ela vem nesse quesito da habilidade quando eu desenvolvo pelo exercício. E isso é um bom aproveitamento do tempo, porque eu estou focado, eu vou fazer o que é necessário. A gente, trazendo para o cunho espiritual e mais especificamente espiritista, nós, para sermos disciplinados, precisamos aproveitar bem o tempo. Não há dúvida, e é tão interessante, eu estava lendo uma obra que é de Chico Xavier, e Emmanuel nos traz um conceito, assim, curioso, porque nós, de um modo geral, nós temos um certo incômodo. Isso está no livro Estude Viva, que Emmanuel traz para nós uma questão muito curiosa, porque normalmente a gente fica assim, né, preocupado com o tempo. Será que nós vamos ter tempo para fazer tudo o que precisa ser feito nesta encarnação? A gente fica se indagando, será que a gente está indo bem até agora? Meu Deus do céu, quando a gente desencarnar, nós vamos prestar contas para nós mesmos, para a nossa consciência. Será que vai estar tudo bem? E até pesquisas que foram realizadas, né? Olha, muito obrigado, a nossa produção já está destacando aí o livro Estude Viva, que é psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, uma edição da Federação Espírita Brasileira. Sempre são 2 mensagens, a primeira de Emmanuel, psicografada pelo Chico, a segunda de André Luiz, psicografada pelo Valdo Vieira. E sempre comentando trechos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. É muito interessante. E aqui nós temos uma mensagem, né, num capítulo que trata na hora da crítica. A segunda mensagem fala 3 conclusões. E aí, aqui no caso é André Luiz, tá? Porque a segunda mensagem, então, André Luiz, que vai dizer para nós que o tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo que possa parecer, ele é sempre curto. E houve uma pesquisa que foi feita, catalogada nos estudos de Hermínio Miranda, e ele coloca uma pesquisadora que realizava aquelas pesquisas da existência da alma, do espírito e de experiências que aconteceram antes, inclusive na vida intrauterina. E ela chegou à conclusão, Ellen Van Bach, depois de pesquisar inúmeros pacientes, de que havia um temor, um medo com relação à morte e à vida, que as pessoas revelavam pela essa indução que ela fazia, uma espécie de regressão, e a pessoa se manifestava então, não é? Em consultório clínico e tal. E que chegou-se à conclusão estatística de que muito mais pessoas tinham medo de nascer do que de morrer. Olha que coisa impressionante. O medo maior de nascer que de morrer. Porque a gente fala, eu tenho medo da morte, né? Tem temor da morte. Não, o espírito ele não tem medo nem temor, ele tem pavor da morte, né? Mas não é nada disso, não. A gente é preparado, pelo menos deveria ser, para exatamente chegar nesse momento de um desprendimento natural. E isso implica num ótimo aproveitamento do tempo, pelo menos num bom aproveitamento do tempo, que o nosso saldo seja positivo, né? Nós mais aproveitamos do que desperdiçamos. E aí, então, por que mais temor ao nascer? É porque quando se nasce, você tem praticamente um cheque que é assinado em branco. Allan Kardec coloca que a reencarnação é como se fosse um novo começo, nós estamos começando de novo. Claro que não perdemos o que já aprendemos,
Porque isso o espírito jamais perde. O que nós consolidamos como aprendizado nosso é a nossa propriedade espiritual. Ninguém tira. Aonde a gente for, onde nós estivermos, nós temos a competência já adquirida. Ela pode ser temporariamente esquecida pelo véu, não é, da encarnação, como só acontecer conosco aqui de um modo geral, por uma bênção, não é? Graças a Deus. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Será que aproveitei bem o meu tempo nessa encarnação? A Márcia Rigonati está colocando. Veja, é a preocupação que nós temos. Por que esse temor mais de encarnar, né, de nascer? Porque a gente não sabe como vai ser, é um desafio. Desafio que nós vamos enfrentar. Então, aqui está a referência, né, do capítulo que a gente vai ler um trechinho na hora da crítica, André Luiz a Estude Viva, uma edição da FEB. Veja, por que esse temor com relação à própria vida? Porque não sabemos se nós vamos dar conta do recado. Não sabemos se nós vamos ser exitosos ou não na nossa trajetória. Por isso, a questão de organização, de priorização, saber estabelecer prioridades e de disciplina são 3 elementos fundamentais para a gente poder trabalhar bem com o tempo. Não correr atrás do tempo, mas ter o tempo como aliado, como aquele que vai colaborar conosco, não é? E há tempo para tudo, como a gente vai ver daqui a pouco. 3 conclusões que chega André Luiz. O tempo concedido, então, ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado ao serviço que somos chamados a realizar. Essa é a ideia que a gente tem, né? Você tem uma encarnação, tem muita coisa para fazer, e de repente, nossa, será que o tempo vai ser suficiente? Por mais longa que seja a encarnação, a gente pode estar pensando que não vai dar tempo. Então, recomendo André Luiz, importante assim, o aproveitamento das horas. André Luiz também vai dizer, lá no livro Ação e Reação, aproveita o minuto de cada hora desse dia precioso. Poucos, de fato, são os espíritos completistas. A grande maioria de nós estamos aqui ainda em expiações árduas para o nosso crescimento. Estamos longe de concluir ainda tarefas, mas nós já estamos dando os passos necessários, não é? Bezerra de Menezes, por exemplo, foi um completista, e nem por isso ele deixou a Terra, já há 120 anos desencarnado e orientando os irmãos aqui por amor, não é? Ele foi convidado até a estagiar, né, a habitar um plano superior à da Terra, mas ficou aqui conosco por amor. Então, André Luiz fala da necessidade de aproveitar o tempo, e lá, no Ação e Reação, ele coloca como é importante nós, de fato, aproveitarmos o segundo de cada minuto, de cada hora. O dia, meus irmãos, é valioso. É uma oportunidade bendita e a gente não pode desperdiçar. Por isso, diz André Luiz, meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos, levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quanto tempo a gente não emprega envolvidos com os outros? Então, ele só dá 3 dicas aqui para nós, assim, fundamentais. Ele coloca assim, o que os outros pensam, o que os outros falam e o que os outros fazem. Então, o que o nosso próximo está pensando, o que ele está falando e o que ele está fazendo é o quê? Diz respeito a quem, meus irmãos? Vamos fazer um balanço aí, por favor, né? O que os outros pensam, aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Então, nós não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações de que são capazes diante da vida. Às vezes a gente quer impor ao outro a maneira dele pensar. Isso não é um bom aproveitamento do tempo, é pura perda de tempo. É como ficar reclamando, por exemplo. Joana de Anjos diz que reclamar é perder tempo, agradecer é ganhar tempo. Por isso a gratidão é um elemento fundamental na nossa vida. O que os outros falam é criação verbal que lhes pertence. E o que os outros fazem é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Então, é deles mesmos, como a gente vê a participação do nosso amigo, a responsabilidade, o compromisso. Nós não temos que ficar imiscuindo, nos intrometendo na vida do outro, no seu pensamento, na sua fala, nas suas ações. E Emmanuel também vai dizer que a gente tem que se ocupar com o outro o tempo necessário para ajudá-lo. Ponto final. Nada além disso. Aproveitar bem o tempo é estar à disposição para auxiliar,
não é para ficar, né, interferindo na vida do outro, incomodando. E na vida a gente observa, eu queria só projetar aqui com a nossa produção, ver se a gente consegue aqui dois, exatamente. Esse daqui que a gente está vendo, né, os desafios de uma nova dimensão, é o tempo. Qual que é a melhor atitude que a gente pode ter diante do tempo? É nós aproveitarmos esse tempo, é o tempo cronológico e o tempo kairos, ou seja, o tempo da sucessividade, não é? Do passar exatamente, que às vezes dá a impressão de que nós não estamos com tempo, que tudo é muito rápido, célere, ainda mais nessa época de tecnologia, tudo é exponencial. Mas a gente pode muito bem aproveitar esse tempo, né, com a nossa organização, com a nossa priorização, com a nossa disciplina. E também temos que considerar aí o aproveitamento do tempo no sentido kairos, esse tempo que ele é qualitativo, um tempo que ele é o da oportunidade. Por isso, o tempo que a gente se dedica com foco, com aproveitamento, sem desperdício. Então, fazer o que é necessário, estar junto das pessoas, dar o tempo para o acolhimento, que a gente fala, não, vou fazer do que eu tenho, que eu sou uma máquina. Não, o ser humano não é uma máquina, o ser humano é um sistema. O nosso próprio corpo somático, o veículo orgânico, é um sistema extraordinário. É uma estrutura que precisa ser muito bem cuidado, e não diz respeito apenas à parte física, mas diz respeito à parte psíquica, emocional, a parte de uma saúde integral, que é essa homeostase, é o equilíbrio, inclusive no seu aspecto fundamental, que é o da espiritualidade, ou a espiritualização do ser, porque nós somos espíritos imortais, temporariamente estagiando em corpos físicos. Então, a vida, a existência física, ela é passageira. Por isso que quando se fala no tempo, não podemos delimitar o tempo apenas no agora, ou no passado, ou no futuro. E aí, quando a gente vai se envolvendo com o tempo, nosso tempo aqui ainda é muito cronológico, e a gente vai pensando num outro tempo que existe, um tempo de uma dimensão ainda diferente, quando a gente diz, por exemplo, na definição no conceito de Deus como causa primária ou primeira, ou alguns falam que é o elemento primordial. Como é que é isso? Se Deus é a causa primária, primeira, primordial, nada existia antes, não é? De Deus. Mas nada existia antes de nada, porque Deus sempre existiu. Se ele sempre existiu, nada nunca existiu, porque seria um absurdo da própria construção. Então, filosoficamente, a gente vai fazer o quê? Não é? Vai entender esse tempo como algo fora do nosso tempo. Por isso, a eternidade é sempre ser, é, não é estar. Na nossa impermanência, que é a temporalidade, nós estamos. Por isso, nós estamos uma personalidade, mas nós somos uma individualidade. Não sei se eu me faço claro, mas é porque o espírito imortal, ele é o indivíduo, é a essência que jamais perece. O corpo, ele vai ter o seu espaço, o seu tempo, e depois ele passa. E, estando com um corpo que permite a manifestação do espírito, nós nos manifestamos por intermédio de uma identificação temporária que é a personalidade, por isso persona, máscara. É com que nós nos revelamos. Hoje eu tenho a personalidade de Geraldo Campete Sobrinho. Quem é você? Quando a gente pergunta, a pessoa responde quem ela é com a personalidade que ela está se apresentando, um nome civil. Mas, essencialmente, espírito, nós somos muito mais do que uma personalidade de uma existência. Por isso, o aproveitamento do tempo é importante. Deus é tão bondoso que ele vai concedendo para nós esse tempo, que não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é a eternidade, é sempre ser, é sempre o estado de ser. E o estado de estar sempre será, então, temporário, porque vai passar. Por isso que Carlos Torres Pastorino, filósofo, né, estudioso profundo dos evangelhos, poliglota, ele escreveu um livro muito conhecido, é Minutos de Sabedoria, escreveu Sabedoria dos Evangelhos, que a FEB vai editar, e escreveu Impermanência e Imortalidade, já desencarnado pela psicografia do apóstolo do bem Divaldo Pereira Franco.
E ele fala logo no primeiro capítulo desse livro, impermanência, olha, até o título já é curioso, impermanência e imortalidade. Impermanência é o que não é permanente, né? É o que passa. Imortalidade é o que permanece, é o que fica. Então, nós temos aí exatamente esse trabalho da impermanência do que é, então, temporário e do que é imortal, do que permanece. E ele fala logo no primeiro capítulo do livro, tempo, mente e ação. Aí nós vamos entender essa questão do tempo para fora desse tempo cronológico, que normalmente é a sucessividade, porque o tempo, depois que ele chega a uma certa velocidade de correntes eletromagnéticas, ele foge completamente ao entendimento que nós temos do tempo, da cronologia, da sucessividade dos dias, dos meses, dos anos, enfim, como a gente já colocou. Mas no nosso caso aqui, então, queria que voltasse a produção, por favor, a projeção, que a gente vê que o tempo, então, é esta nova dimensão que a gente tem como grande desafio. A atitude diante do tempo. Aproveitar o tempo vivendo intensamente as oportunidades que a vida oferece. Foi o que alguns dos nossos companheiros colocaram aí. Exatamente. Aproveitar intensamente é nós estarmos diante do melhor que nós podemos doar, do melhor que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer de melhor? Que está ao nosso alcance. Isso é aproveitar, otimizar o tempo, inclusive com o tempo da oportunidade, da qualidade, que é o Kairos, não é? Então, só que a gente, sim, normalmente, quando não temos um planejamento, que o nosso amigo destacou como é importante o planejamento para nós mesmos, para a nossa disciplina, para a nossa organização, quando a gente não está muito organizado, a gente perde muito tempo. E aí eu costumo até dizer assim, olha, vai, o que tem? Amanhã é outro dia, outra semana que vem, né, o mês. Ó, o que eu não consegui fazer hoje, eu deixo para amanhã. Isso não é bem saudável. É claro que a gente não tem que ficar numa correria desenfreada para querer fazer tudo de uma vez, porque a gente vai entrar no estado de ansiedade, porque se amplifica as expectativas e depois se decepciona. A ansiedade é decorrente, por exemplo, de um estado de incapacidade de realizar as coisas no tempo previsto. Ou a gente superdimensionou, subdimensionou e a gente não dá conta. E aí começa a ficar um tanto quanto estressado, perde o equilíbrio, entra no estado de desânimo, de impotência, entra na depressão. Por isso é importante a gente planejar sem exageros, fazendo as coisas de um jeito qualitativo e que nós também aproveitemos. Tem que ser útil para os outros e útil para nós. Nós temos que nos sentir bem. O bem-estar é fundamental. E o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, Jesus, Kardec nos trazem exatamente estas recomendações, esses preceitos. O Espiritismo, trazendo a mensagem de Jesus na sua pureza primitiva, vem falar das características, das virtudes, das bem-aventuranças. Quão felizes nós seremos se a gente souber bem aproveitar esse tempo, né? Sabendo lidar dignamente, fazendo o que estiver ao nosso alcance, com equilíbrio, com educação, com controle, com gestão. Né? Peter Drucker diz que essa palavra gestão ela percorreria aí a segunda metade do século XX e boa parte do século XXI. É o que está acontecendo. Nós estamos nos maiores desafios de gestão. Primeiro, sobre nós mesmos, a autogestão, né? O self-government. E também a gestão com relação às questões políticas, administrativas, né? Científicas, religiosas, inclusive, não é? Da filosofia, tudo, todos os ramos do conhecimento precisam de gestão. Então, a gente tem esse hábito. Nós que acreditamos na reencarnação, se a gente costuma dizer, se não dá para fazer hoje, vamos fazer amanhã, tudo bem. No planejamento, no replanejamento, você pensa isso e vai dimensionando. Para o dia seguinte, você não coloca tanta coisa para fazer, de repente você coloca menos, porque tem a complexidade, tem a profundidade, não é a quantidade, é a qualidade com que a gente desempenha cada uma das coisas. Aí eu consigo fazer uma coisa por dia, se faz bem feito, meu amigo, está ótimo. Há pessoas que estão super ocupadas e conseguem arrumar mais espaço na sua agenda. Outro dia alguém chegou assim e disse, olha, a gente costuma pedir coisas para as pessoas que estão ocupadas, porque elas estão ocupadas e acabam conseguindo espaço para fazer outras coisas. Veja, um espaço temporal, né? Interessante. Não é só geográfico. E é de fato isso que acontece. Às vezes a pessoa ela não tem praticamente nada para fazer e tudo, e nunca tem tempo, né? Olha a gente julgando aqui. Você não tem que ficar olhando para o outro, né, Campete? Deixa o outro, cada um tem. Se ele não tem tempo, a questão é com ele, não é? Mas, se a gente já está ocupado, estamos fazendo 5 coisas num dia, surge uma outra, surgiu uma urgência, a gente vai atender. O que não pode é a urgência entrar na nossa rotina, porque a gente não dá conta. Mas se nós soubermos estabelecer essa, né, organização com prioridade, a importância, o que precisa ser feito, vai ser feito. Se não deu para fazer hoje, aí sim, um replanejamento vai ser feito amanhã.
Ou no dia seguinte, enfim, nós vamos vendo direitinho, tá certo? Mas nós não podemos dizer assim, como que eu não posso fazer hoje, eu faço amanhã. Nós que somos espiritistas, encarnacionistas, a gente vai dizer, o que eu não posso fazer nesta encarnação, eu faço na próxima, não tem problema, né? A reencarnação está aí à disposição. Não, senhor. Não, senhora. Dizem que a reencarnação, a fila da reencarnação está maior do que a de concurso público. E como o concurso público está deixando de existir, corremos um risco. Vamos tomar muito cuidado. Então, o tempo é agora. E é por isso que a gente vê. Vamos só aqui projetar um outro slide. Esses slides aí que vocês estão conseguindo ver, ele tem um pouco de texto ótimo. A nossa produção é 10. Olha, é uma fonte que está lá no Antigo Testamento. É esse texto do Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8, que alguém até citou aí que o tempo é de Deus, né? Então ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olha que coisa linda, tão impressionante esse Eclesiastes colocando para nós. Há tempo para tudo debaixo do céu. Então nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos ficarmos num comportamento assodado, de um jeito em que parece que nós não vamos dar conta. Eu queria que vocês escrevessem aí, por gentileza, quem quiser participar, fique à vontade. Como é que tem sido o seu aproveitamento do tempo? Se há tempo para tudo, veja, nós também temos que ter o exercício da chamada paciência, que é a arte de saber esperar, a ciência da paz, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não se sinta impotente diante do tempo que nós temos à disposição. Por isso, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele oferta para nós o tempo relativo para que a gente possa, na nossa intimidade, trabalhar a presença divina e chegarmos, sim, nas máximas condições de que somos detentores, com a excelência do aproveitamento do tempo, sem precipitação, sem assodamento, sem desespero, para que não entremos na desesperança, no desânimo, mas que trabalhemos, sim, o desapego, o desprendimento, o devotamento. Aí nós vamos ser aliados do tempo, essa dimensão desafiadora que vai apontar e olhar para nós, e nós vamos apontar e olhar para ela e dizer: aqui estou eu. Como nos diria Chaplin, o dia está à nossa disposição e nós somos o seu artífice. Podemos construir coisas muito belas, grandiosas, magníficas nesse dia, ou podemos simplesmente ignorar a oportunidade. Se eu acho que perdi muito tempo, como registrado aqui, ainda há tempo. Madre Teresa de Calcutá, sendo interrogada várias perguntas, duas delas nos chamaram muita atenção. E é tão interessante que todos nós sabemos as respostas. Então, por favor, eu vou fazer a pergunta, alguém responda. Qual é o melhor dia? Qual é o melhor dia? É o de hoje, Andréia, muito obrigado. O tempo é sempre nosso aliado em todas as circunstâncias, é hoje.
A resposta: o melhor dia é hoje. A Alessandra também responde: hoje, Moira, é o tempo que nós temos à nossa disposição. A Maria Melo reforça: é hoje. Hoje é esse dia tão lindo, não é, Teresa? Por isso que também Emmanuel abrindo hoje, Fernanda, sempre o hoje é a melhor oportunidade, é a condição de nós fazermos o melhor ao nosso alcance. E Emmanuel fala no Estude Viva, abrindo o primeiro capítulo do livro Hoje e Nós. Tempo e nós, vida e alma. Nós e hoje, alma e vida. Ainda é poeta, né? Que coisa linda, trazendo essa beleza. Tempo é um capital inesgotável ao nosso dispor. É, esse tempo quando bem aproveitado. Hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Mas a necessidade de nós bem aproveitarmos, viver um dia de cada vez. Carpe diem, aproveite bem o seu dia. E a outra pergunta que foi realizada para Madre Teresa de Calcutá, e vocês, por favor, quem não respondeu ainda, responda. Qual a melhor hora? Se o melhor dia é hoje, qual é a melhor hora? Hoje, aqui e agora. Franklin já dá a resposta completa. Exatamente. A melhor hora, Miriam reforça, é agora. O agora é a nossa melhor hora. Então, não há por que deixar para depois, nem para outra hora, nem para o dia seguinte, nem para outra encarnação, muito menos, se nós podemos fazer agora. E a gente ainda tem tempo, meus irmãos, porque a gente tem o privilégio de estar conversando sobre a gestão do tempo enquanto estamos aqui, nessa concessão divina, como um cheque em branco para que a gente possa assinar. Como disse lá o grande cineasta ou artista dos cinemas mudos, Chaplin, para dizer que o tempo, o dia está aí à nossa disposição. Basta a gente aproveitar bem ou não, de acordo com a nossa disposição, a nossa vontade. Então, meus irmãos, nós temos esta dádiva, este presente, que é o agora, que é o momento. Nós temos este presente, que é o hoje. Nós temos este presente, que é a encarnação, da qual nós estamos desfrutando. Que a gente possa fazer o melhor uso, o melhor aproveitamento desta existência, deste dia, desta hora. Porque assim nós teremos todo o amparo, toda a assistência e com a nossa organização, priorização e disciplina, saberemos bem aproveitar o tempo da cronologia e o tempo da oportunidade que Deus, na sua bondade, coloca à nossa disposição neste momento. Queria deixar o meu abraço carinhoso, virtual, a todos vocês, no momento em que vivemos esta provação coletiva mundial, que é um desafio para o testemunho pessoal, intransferível e também familiar, coletivo, para que a gente possa atravessar com serenidade essas refrecas, essas provas de fogo, as expiações árduas, somando esforços para o nosso autoconhecimento, o descobrimento da potencialidade divina na nossa intimidade, descobrir o Deus que está dentro de nós e abrir as portas do nosso coração para receber a visita, a presença de Jesus sempre bem-vinda, o aconchego, o acolhimento, o apoio, o reforço dos amigos espirituais, porque assim, pensando, falando e agindo no bem, com certeza nós aproveitaremos muito bem o tempo que está à nossa disposição, mercê da misericórdia divina. Muito obrigado, meus amigos, e quero dizer aqui, encerrando as nossas palavras, que eu li uma vez num livro de terceira série do primário, ainda, né, na terceira série antiga, e eu li uma, duas vezes e jamais esqueci uma estrofezinha muito interessante que diz assim: o tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. E o meu tempo
Acabou, gente. Agradeço demais vocês terem concedido essa oportunidade de 1 hora desta conversa. Espero que tenha sido útil. Agradeço a paciência de todos e que a gente possa ter feito aí o melhor aproveitamento de forma disciplinada, né, Zé Luiz? Desta hora que nos foi concedida. Gratidão a todos.